Bom, muitos devem se perguntar como eu vim parar nessa prisão. Na verdade, a resposta para isso não é tão difícil assim e pode ser encontrada em algum momento no decorrer da história do Brasil. Talvez tenha sido aprisionado pela primeira vez quando os portugueses aqui chegaram, e certamente não tive a oportunidade de ser liberto até hoje. Tudo, ou quase tudo que me ensinam desde que abri os olhos aqui nesse lugar é a sobreviver em meio ao sistema deles. Sou ensinado a ser um deles, na condição de que jamais conseguirei ser um deles, mas estarei preparado e esperando esse momento, que nunca vai chegar. Preciso ser criado como um deles para saber o que lhes agrada. Às vezes, a minha morte, ou a morte de uma pessoa que eu amo, seja o objeto de maior agrado de qualquer um deles. E se assim for, e se assim eles quiserem, assim será. Então tenho que estar pronto, porque aqui a vida só tem valor se eles quiserem que tenha. Eles me aprisionaram para que seja mais fácil o meu aprendizado. Assim não sofrerei com distrações supérfluas, nem com a perigosa liberdade, ou com a asfixiante imaginação. Dentro das grades é muito mais fácil armazenar tudo que eles querem que eu armazene. Seria mais fácil assim, se todos víssemos as grades que nos prendem, nos vigiam e nos cercam dentro de uma escola. Aluno que quer voar para além das grades, logo tem suas asas cortadas. Se formos buscar as raízes da educação e da educação bancária no Brasil, veremos que é tão antiga quanto o próprio Brasil. Desde a invasão portuguesa, há mais de 500 anos, vem se produzindo no Brasil, no campo da educação, a dominação e a adaptação obediente. Estamos sendo catequizados há 500 anos. Desde os jesuítas, se faz violência sobre o pretexto racista e eurocêntrico de que está sendo feita uma educação para a civilização do que fora chamado de Novo Mundo. Bom, para buscar as raízes de tudo isso, nada melhor que recorrer ao Sérgio Buarque de Holanda, um historiador, sociólogo e escritor brasileiro que na década de 30 lançou seu texto Raízes do Brasil. Nele, Buarque busca pela cerne, pela decifração de uma identidade nacional. Se há raízes, há solo, árvores, frutos e plantas. Talvez você o conheça por causa dessa expressão, o homem cordial brasileiro. E é deste homem e desta influência portuguesa ainda vigente em nosso país que iremos buscar agora. Primeiro, é importante destacar os acontecimentos que precederam o escrito de Sérgio Buarque. O Brasil havia experimentado, em um raio de aproximadamente 100 anos, a chegada da família real em 1808, a sua independência de Portugal em 1822, o fim da escravidão, pelo menos na lei abolicionista, em 1888, a proclamação da República em 1889 e vivia em meio à crise de um golpe de Estado que levara Vargas ao poder na década de 30. Não seria nem a primeira e nem a última vez que o Brasil não só flertaria, como abraçaria de fato o autoritarismo. Fora isso, a Belle Époque, no final do século XIX, a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, a Grande Crise Mundial de 1929, foram acontecimentos ao redor do globo que interferiram em grande escala em tudo que acontecera no mundo naquela época. O intercâmbio dos novos ricos burgueses do Brasil com o mundo europeu, a República Café com Leite, o plano de modernização e enfrancesamento da capital brasileira, Rio de Janeiro, tal qual o plano de modernização nos moldes burgueses do Brasil, também são coisas que interferiram diretamente no âmbito da educação. Mas o que todas essas coisas têm em comum? A não participação do povo a nenhuma delas. O povo, desde muito cedo, é ensinado a se adaptar, a gostar daquilo que seu opressor lhe opõe. O povo não tem o tempo a seu favor. Tudo que é feito em parte no seu desconhecimento. Não existe um plano de Brasil, existe uma vontade dominadora e violenta por parte de um pequeno grupo. O único plano que existe para o Brasil é o de extrair tudo o que há por aqui e rezar para os recursos serem infinitos. Nunca foi ensinado ao povo a ideia de Estado, de público ou de privado. Foi ensinada a cordialidade. Tudo era feito contra o povo e automaticamente tudo era feito para o povo. E paradoxalmente, nada era feito pensando no povo, mas todo o pensamento ousado ou diferente que vinha de fora era dependente, em alguma escala, do povo. Então, ao povo tudo e ao povo nada. Mas a única garantia ao povo talvez fosse o seu sofrimento. Desde muito cedo, Buarque aponta para uma ausência de uma identidade nacional no Brasil. E isso molda, de certa forma, até hoje, quem nós somos.
reforça e reproduz nossas marcas e nossas feridas. Nunca houve plano ou trabalho para que o Brasil fosse algo além de um paraíso português ou um paraíso do opressor. Desde que chegaram aqui, a dominação portuguesa é pautada em dualidades, e isso dificulta, em grande escala, o entendimento do brasileiro e o desconhecimento do mesmo a respeito das esferas público e privada, fazendo em grande parte com que tenha grande, fazendo em grande escala, que tenha grande dificuldade de associar e entender direitos e deveres do povo. A impessoalidade no Brasil tem nome e sobrenome. Buarque diz que a cordialidade do brasileiro acaba por nos tornar um povo suscetível ao autoritarismo, conveniente e conivente com a dominação e a opressão. O fato de tender a acreditar na bondade do homem, na palavra dita, e ser capaz de transgredir facilmente uma lei pessoal e fria em prol de um acordo sentimental impulsivo. O fato de tender a acreditar que o homem, ser mal por natureza, é uma grande besteira, nos torna um povo potencialmente caracterizado como cordial. O nosso sangue latino, que tanto dizem, nosso calor, nossa pessoalidade nas relações que deveriam ser impessoais, é uma marca que nos faz flertar tanto com a revolução quanto com a escravidão. E vivemos nesta balsa, nesta gangorra, balançando de lá para cá. Segundo Sérgio Buarque, a cordialidade brasileira não exclui a violência. Pelo contrário, o homem cordial é um homem dado a atitudes extremas, capaz de agir com extrema violência. Extrema porque se trata de uma violência que atua fora dos meios legais de coerção, e extrema porque é a expressão de um comportamento incapaz de moldar-se a padrões legais e à ordem pública. Esta relação de cordialidade que é presente nos brasileiros, de certa forma, podemos pensar que ela interfere e atua na relação entre opressor e oprimido. Existe uma grande predisposição de se moldar e obedecer os outros indivíduos, principalmente os opressores que detêm o domínio, e uma enorme disposição para desrespeitar aquilo que está na esfera pública. Uma lei vale menos que uma conversa com seu opressor. Não que seu opressor não seja o cara que também faça as leis. O Brasil, mesmo saindo, entre aspas, de um regime escravista, recusava qualquer tipo de impessoalidade em suas relações, e essa cordialidade, de certa forma, ofusca, atrapalha e rege a relação entre oprimido e opressor, que nos afasta de uma compreensão melhor e de uma possibilidade de organização e desalienação. Ainda somos refém de nossos primeiros opressores, e desde então não conseguimos encontrar caminhos para afirmar ou criar a nossa própria identidade. E toda a nossa educação, pautada nos costumes portugueses, já nos põe no mundo na corrida pela sobrevivência no jogo do opressor. Segundo Sérgio Buarque, apesar de assassinar e escravizar milhões de indígenas e negros, havia uma plasticidade, uma permissividade dos portugueses para com os hábitos provindos dos indígenas e dos negros em sua cultura, criando algo que pudesse ser a nossa cultura nacional, mas que não passa de um meio o qual os portugueses continuariam dominando, extraindo e destruindo tudo que havia aqui no Brasil. A estranheza chamada Brasil vem de pessoas que assassinavam negros e indígenas, mas, paradoxalmente, adequavam parte de seus costumes à nova cultura de um Brasil que já nasce doente e violentado. Não havia e nunca houve um projeto de civilização. Havia e ainda há, nesses últimos 500 anos, um projeto de destruição, extermínio e dominação branca, lusitana, para com os demais. Realizada durante a Era Vargas pelo ministro da Educação Guilherme Capanema, a reforma de Capanema estabeleceu um ensino técnico e profissional, industrial, comercial e agrícola, mantendo o caráter elitista do ensino secundário e incorporando um sistema paralelo oficial, Sistema de Aprendizagem Industrial SENAI e de Aprendizagem Comercial SENAC. O sistema educacional proposto por essa reforma estabelecia a divisão de papéis pautados nas divisões de classe e de gênero. O objetivo dele, portanto, era de criar habilidades e mentalidades de acordo com os papéis estabelecidos. Nesse sentido, a educação destinada à elite
e a educação destinada às mulheres era diferente. Da mesma forma que existia a educação que era voltada para os soldados. Sempre o objetivo final era promover uma educação que serviria à nação. Já em 1934, é assinada uma nova Constituição pelo presidente Vargas. Tal Constituição estabelece pela lei que seja oferecido gratuitamente o ensino primário de 4 anos pelas instituições públicas. 3 anos depois, tem-se o surgimento de uma importante organização que participou ativamente de vários momentos históricos do Brasil e até hoje ainda possui uma participação bastante efetiva. Trata-se da UNE, União Nacional dos Estudantes, fundada oficialmente em 1937. A União Nacional dos Estudantes foi criada durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Ela teria lutas específicas que são vinculadas à universidade, à área de educação e ao movimento estudantil. A UNE, mais tarde, foi uma das grandes incentivadoras e apoiadoras da pedagogia de Paulo. Em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes de Base da Educação. Tal lei estabelece que a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Que o direito à educação é assegurado pela obrigação do poder público e pela liberdade da iniciativa particular em ministrar o ensino em todos os graus na forma da lei. Entretanto, essa lei se demonstra muito hipócrita ao dizer que a educação seria um direito de todos. Haja vista que dentro dessa própria lei é estabelecido que não será garantida a matrícula para crianças que forem comprovadas terem pais ou responsáveis em estado de pobreza, em casos em que houver insuficiência de escolas e em caso de doença ou anomalia do estudante. Por isso, como apresentado por essa lei, crianças de baixo nível socioeconômico, que muitas vezes são também crianças negras, e crianças que possuem deficiências físicas ou intelectuais, eram isentas de terem o acesso à educação de qualidade. Devido ao não investimento em uma educação inclusiva e acessível para todas as classes sociais e para pessoas com deficiência, a taxa de analfabetismo chegou a 39% na década de 60. Isso coincidiu com o início da experiência de educação popular, dentre as quais se destacou o método de alfabetização de adultos de Paulo Freire. Com o apoio da União Nacional dos Estudantes e de uma parte da Igreja Católica, que aderiu à teologia da libertação, o educador pernambucano começou a alfabetizar segundo sua máxima: a educação como prática da liberdade. No entanto, esse método precursor estabelecido por Paulo Freire e seus colaboradores foi interrompido pelo golpe militar de 1964. Tal golpe estabeleceu a educação moral e cívica e foi veículo de ideias preconceituosas a respeito da história brasileira, do ensino de história, de letras, geografia e artes, desvalorizando essas disciplinas. Já o método Paulo Freire foi substituído pelo Movimento Brasileiro da Alfabetização, que não teve bons resultados. A Lei de 1971 estabelecia as diretrizes que modificavam a grade curricular, criando a educação moral e cívica. Nossa mais recente Constituição, de 1988, estabelece que é dever do Estado que a educação seja efetivada mediante a garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, considerado direito público e subjetivo. Um dos grandes marcos na educação brasileira ocorreu já no século XXI, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva
para presidente do Brasil, no ano de 2003. Lula revolucionou a educação brasileira ao torná-la acessível, sobretudo para a classe popular brasileira, de pessoas de baixa renda. A estratégia de Lula incluiu as camadas com menor poder aquisitivo. Ele criou o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério, Fundeb, que abrangeu a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Assim, ele resgatou o conceito de educação básica como um direito. Além disso, ele investiu muito em universidades públicas, fazendo com que fossem criadas diversas universidades por todo o Brasil, tornando o acesso ao ensino superior possível também às classes populares, através da inclusão, utilizando os. Em contrapartida, a educação bancária, que possui um caráter ideológico, temos a educação de praxis libertadora, proposta por Paulo Freire. Tal educação possui a capacidade de transformar a realidade histórica e a vocação de humanizar aos oprimidos e também aos opressores. Ela se pauta através do diálogo crítico e do incentivo ao pensamento crítico nos educandos. Isso ocorre através do incentivo dos educadores em estimular o pensamento crítico. Esse pensamento crítico se dá através de um conhecimento do mundo contra-hegemônico. Esse conhecimento se dá no momento em que o professor, enquanto educador, dispõe a conhecer o mundo do educando, onde se estabelece uma relação mútua de aprendizado. Essa relação mútua, além de contribuir com a maior alfabetização, também contribui para o maior conhecimento, o que gera, consequentemente, a emancipação e a transformação social. Mas para que isso aconteça, é necessário que ocorra a desalienação e a quebra da falsa generosidade dos opressores, que consiste em se promover às custas do sofrimento dos oprimidos para sempre ter mais. Em lugar disso, é necessário que o opressor passe a enxergar os oprimidos como homens concretos e privados de sua liberdade e solidarize verdadeiramente com a sua causa. Por isso, é somente através da superação da relação entre opressor e oprimido que poderemos ter uma sociedade mais justa e igualitária. Quando pensamos em Paulo Freire e na educação crítico-libertadora, certamente pensamos: o que podemos fazer? Ou o que tem se feito para mudar efetivamente a realidade em que nós vivemos? Com tantas leis e marcas que não favorecem o pensamento crítico para as classes oprimidas, podemos pensar então: o que tem se feito para mudar isso? Bom, a Lei 5.692 de 71, que tornava tecnicista o nosso ensino, abolia a obrigatoriedade do ensino médio e instituía o ensino das disciplinas de moral e cívica e alterava os conteúdos das matérias de História e Geografia, foi alterada pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, proposta por Darcy Ribeiro, que definia a legislação que regulamentava o sistema educacional público ou privado do Brasil, da educação básica ao ensino superior, reafirmando o direito à educação garantido pela Constituição Federal. Bom, Darcy Ribeiro possui em sua história de vida grandes contribuições para o âmbito escola do Brasil. Um de seus mais notórios trabalhos foi enquanto vice-governador do Rio de Janeiro. Os Centros Integrados de Educação Pública, a CIEP, foi um ousado e revolucionário projeto para tentar modificar em partes o modus operandi da educação bancária no Brasil. Esse novo modelo de escola foi dirigido às crianças das classes populares, com o intuito de aumentar as oportunidades educacionais e reduzir as desigualdades de acesso aos bens culturais e aos cuidados de saúde negados às crianças das classes populares e aos seus familiares. Muito difícil não acreditar que tudo está errado, mas alguns movimentos como a Primavera Secundarista de resistência e ocupação das escolas, o projeto das CIEPs,
A nova lei de diretrizes e bases, mesmo que com algumas falhas, são movimentos que nos dão alguma esperança, são momentos em que se é permitido sonhar, de lembrar que nós somos melhores que as condições em que nós vivemos. Milhares de vidas são tiradas diariamente daqueles que esperançam a liberdade de seu opressor, e daqueles que finalmente sabem da situação em que se encontram. O saber é perigoso, mas vale sempre lembrar que o conhecimento construído em comunhão é algo que ninguém nos tira, é algo que mesmo após a morte ele fica.